Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa de recesso parlamentar, aqui nesse finalzinho de 2021, início de 2022, um ano que promete, pelo menos a gente espera que seja muito próspero. Na noite de hoje eu recebo com imenso prazer o meu amigo Max Bill, agente de segurança pública e também vereador aqui em Nova Friburgo, pelo partido Avante. Max, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Denis, a oportunidade, de mais uma vez estar aqui na TV Câmara, podendo ter esse papo direto com a população, e um ano muito diferente, tendo em vista a pandemia, a gente, ainda mais todos nós, vereadores aí de primeiro mandato, você já tem toda aquela dificuldade de início de mandato, de aprendendo toda a técnica legislativa, do andamento dos processos e procedimentos, mas entendo que, a gente chegando nesse finalzinho, falando especificamente do meu mandato, que a gente conseguiu alguns avanços, um trabalho sempre aí colaborativo, e eu acho que a gente já consegue deixar algum legado desse primeiro ano aí para a nossa população. Eu diria que, no caso do seu mandato, Max, foram vários avanços conseguidos. Isso porque você é um vereador de primeiro mandato, você veio com uma chapa que tinha candidato a prefeito, oposição ao governo Johnny Mac, que foi eleito. Você foi um dos primeiros ao governo querer aproximação aqui na Câmara Municipal de Nova Friburgo, a querer se aproximar, e sem alinhamento nenhum partidário. Essa questão realmente se deu por causa de um alinhamento de raciocínio, um alinhamento de postura, de ética, de coesão e coerência nas atitudes. E como é que você vê essa questão do relacionamento da Câmara Municipal com a Prefeitura nesse ano, dentro do seu mandato? Eu acho que a relação, de maneira geral, começou um pouco conturbada naquele início, Talvez até pela pouca experiência do prefeito, que também tinha acabado de sair, aqui da Câmara de Vereadores, e de nós também, de vereadores de primeiro mandato. Mas posso dizer que desde as primeiras conversas que eu tive com o prefeito Johnny Michael, a gente teve algum alinhamento de ideias, outras a gente, acabou discordando, mas sempre uma relação muito sincera respeitosa, e muito respeitosa. Entendo assim, o Johnny, uma pessoa muito inteligente, com boa vontade, para trabalhar, é um rapaz esforçado que trabalha, e eu também, nessa mesma linha. E a gente foi se aproximando. Eu tinha uma ligação muito forte com o líder de governo na época, o vereador Marcinho, também com o vice-líder na época, e hoje líder, o vereador Zezinho do Caminhão. Então essa aproximação foi sendo feita de maneira natural. Evidentemente, sempre deixei claro com relação ao governo que eu seria um parceiro no que fosse necessário, no que for preciso, a gente construía tudo que for benéfico para a população, eu seria um parceiro do governo. Agora, votei contra em alguns projetos, eu queria sempre manter essa linha de independência, Naquela oportunidade em que o Marcinho acabou deixando a liderança de governo, chegou a acontecer conversas, algumas conversas, mas eu preferi manter a minha linha de independência, mas uma independência colaborativa. Foi no meu discurso de posse, eu já passei isso, falei que a gente ia trabalhar ao lado do fiscalizador e vereador, mas não seria uma fiscalização predatória, para prejudicar o governo, mas sim de apontar os erros e a gente tentar corrigir juntos. Max, você como agente de segurança pública, eu lembro nos seus primeiros discursos, você sempre frisando muito bem e sendo muito claro na importância que tem a segurança pública hoje dentro de um município. Você é policial civil, concursado, e a gente sabe aqui em Friburgo que, graças a Deus, a gente tem uma polícia civil e uma polícia militar extremamente atuante. Por isso, Nova Friburgo é o município tão bom que é, porque lugar nenhum é bom sem segurança. Exatamente. Não existe lugar bom sem segurança. E como é que fica esse alinhamento seu, já que a gente sabe que você levou propostas, você tem o intuito de criar a Secretaria de Segurança Pública, que já existe em vários municípios do Brasil? Exatamente. A segurança é um dos pontos aí principais, primeiro, para o nosso bem-estar, para a gente se sentir seguro, para sentir a segurança da nossa família. Por um ambiente empresarial extremamente importante, o empresário, quando ele identifica que aquela cidade é segura, você já cria um ambiente favorável para esse investimentos. Exatamente, para esse desenvolvimento empresarial. Então, o Friburgo, hoje ele está até à frente, A gente tem como você disse, uma polícia militar, uma polícia civil bastante atuante, E eu já cansei de falar isso, mas faço questão de repetir. Nós temos uma característica, os nossos policiais são moradores da cidade. Excelente. E até nessa primeira reunião que eu fui do Conselho Municipal de Segurança foi enfatizado
pelo comandante do Corpo de Bombeiros, que é de fora, e ele falou que identificou isso, né, que os policiais, que os bombeiros, né, são da cidade, e ele percebeu que eles trabalham com mais afinco, porque eles estão na defesa das suas famílias, dos seus amigos, então é uma característica nossa. Mas a gente precisa estar sempre à frente, né? A gente pensar a segurança pública só como policiamento é um grande erro, né? Iluminação é segurança pública, zeladoria é segurança pública, ocupação dos equipamentos, né, do município. Se você deixar uma quadra, por exemplo, largada, abandonada, provavelmente ela vai se tornar um ponto de tráfico de drogas ou de cometimento de crimes. A história está aí para dizer isso para a gente, né? Exatamente. Então, a criação da Secretaria de Segurança Pública vem nesse sentido, né? Primeiro, da gente valorizar a nossa Guarda Municipal, né, trazer um treinamento adequado, valorização do profissional, equipamentos, né, passa por isso tudo, e você tem uma série de incentivos do governo federal que você consegue atrair essas verbas para equipar a nossa guarda de maneira mais fácil. E, evidentemente, você criar políticas de prevenção, né? Você pode ter políticas de prevenção em bairros, fazer levantamentos. Eu criei um projeto junto, na verdade foi um projeto da Maiara Felício, e pelo fato de eu ter a ligação com a segurança pública, ela me convidou, eu dei algumas sugestões, né, que é criar a nossa rede de dados, né? Você receber dados da Polícia Civil, receber dados do hospital, né, da assistência social, sobre violência doméstica. Então, você imagina isso na mão de uma Secretaria Pública Municipal. Você ia conseguir estabelecer políticas públicas de prevenção e de combate. Então, vai nessa linha. É muito importante, a gente tem a interiorização do crime, que a gente saia na frente e que o município possa contribuir com a nossa segurança. Você destacou muito bem, Max, uma coisa que eu acho muito importante. A gente vê muito debate no Congresso, a gente vê debate na Assembleia Legislativa do Rio. Na época até a questão mais assim, esquerda e direita. A direita, vamos colocar dessa forma parecendo um pouco extremista, mas a direita colocando a questão do armamento. E a esquerda dizendo que a segurança pública se combate, por exemplo, com a iluminação pública. Não é que a direita esteja certa ou a esquerda esteja certa. Na verdade, os políticos, vamos dizer assim, que têm um pouco mais de malícia, usam isso de uma forma errada para manipular alguns eleitores. Por quê? Isso é um conjunto, como o Max acabou de explicar. Na verdade, é um conjunto. Porque é óbvio que aonde estiver mais bem iluminado, o bandido, a pessoa mal intencionada, ela vai evitar aquele local. Exatamente. Isso é um fato. Isso dificulta a ação, né? Exatamente, isso é um fato. Não é que a lâmpada está impedindo diretamente o fato de acontecer, mas ela é um inibidor com certeza absoluta. Por isso a questão da iluminação pública fazer parte da segurança pública. A questão de se manter os equipamentos públicos em bom funcionamento, com atividades permanentes, trazem também o afastamento da marginalização e a inclusão social das pessoas. Não é aquele, vamos fazer uma quadra aqui para as crianças jogarem bola só. Não, é realmente você manter um vínculo com a Secretaria de Esporte, com pessoas que fazem projetos sociais nas comunidades, porque essas pessoas vão zelar pelo equipamento, porque interessa a elas. É o mesmo caso, do policial civil e militar que mora na cidade. A inclusão social, que as pessoas se preocupam no meio onde vivem. Então, isso de Nova Friburgo é um diferencial muito grande. E acho que é isso que o Max está querendo trazer dentro da Secretaria de Segurança Pública de uma forma muito lógica, que não tem nada a ver com subir morro, combater o crime, nada disso. É trabalhar exatamente nos espaços, preencher os espaços aonde a Polícia Civil e a Polícia Militar, por questão de legislação, não atuam. Exatamente. Então, a Guarda Municipal conseguiria, né, Max, fazer um trabalho muito bacana aí. Inclusive um trabalho colaborativo com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Né? Os guardas municipais são esses que estão nos bairros, né? São os moradores dos bairros, então eles estão repletos de informações, repletos de sugestões que pode passar a Polícia Civil e também a Polícia Militar. Então isso é muito importante. Você destacou uma questão importante da política, né, como um todo. A gente percebe que muitos políticos eles querem um voto. Então ele tem esse discurso mais simplista. Não, vamos armar que vai resolver o problema, e o outro só quer, né, a esquerda só quer o outro lado, e às vezes o discurso fica muito raso. Ele vende aquela ideia gera votos, mas ele não está preocupado com a real solução. Acho que esse tipo de consciência, de amadurecimento, né,
tanto dos políticos como da nossa população, que a população precisa estar atenta a isso, quando ela começar a identificar políticos, né, que estão preocupados em resolver o problema, né, e não só apresentar ideias loucas para atrair voto, e aí a coisa vai começar a funcionar. Esse acho que é um desejo de todos nós. Essas falácias, né, por isso que eu me referi aqui a extremos, onde os políticos mais experientes sabem que isso dá resultado, como você mesmo falou. Exato. É claro, a gente vê nas urnas, né, que o candidato aí com 400 mil votos a deputado federal. Então a gente sabe que isso leva, e aí elege 5, 6 cadeiras no Congresso, baseado nisso, na discussão de armas ou lâmpadas, ou discussão de armas ou flores. Não é essa, obviamente não é essa a discussão, é todo um conjunto, o conjunto principalmente da educação, porque a base da educação, né, Max? A base da educação com certeza já leva você a fazer coisas boas ou selecionar melhor os seus atos, com quem você anda, para onde você vai, o que você vai fazer. Basta ver o que o Max falou. Não, meu projeto veio, na verdade, de uma conversa com a vereadora Mayara Felício, que é a representante da Comissão de Educação aqui da casa. Sim. Os trabalhos têm que andar em conjunto. E falando em trabalho em conjunto, o Max, como vocês aí de casa já sabem, trabalha nos eventos da cidade, já há muitos anos, além de ser policial também, trabalha nos eventos da cidade com um truck, que é uma Kombi, né, Max? De chopp, né? Que é o empreendimento da minha família. De chopp, pô, muito bacana, inclusive, Max foi pioneiro aqui em Friburgo, começando com isso, né? Em várias festas, no Country Club, lá tava o Max, lá no cantinho, lá com a van dele. Então, muito bacana ter o Max também envolvido nos eventos da cidade. Por esse motivo, é claro, há várias associações, pessoas independentes que trabalham, ambulantes, sempre procuram a referência do Max para buscar soluções diante dos eventos aqui da cidade, que por causa da pandemia foram cancelados. Porém, as taxas cobradas às pessoas da cidade pelo novo Código Tributário aprovado na legislatura passada pesou muito no bolso, né, Max? Então, o Max trouxe essa questão aqui para a Câmara Municipal, e aí se formou uma comissão, não foi, Max? Exatamente. A gente vinha recebendo diversas demandas, né? Eu, particularmente mais, né, do setor de eventos, do setor de turismo, mas os outros vereadores recebendo uma série de demandas. E o que a gente pôde perceber, né, é que a gente vinha atuando de maneira individual, apresentando indicações legislativas, né, que dependia da aceitação do Poder Executivo, e não vinha dando grandes resultados, né? Todo mundo com boa vontade, querendo trabalhar, mas produzindo poucos resultados. Então eu decidi, convidei o vereador Cristiano Guenin, vereador Zezinho do Caminhão, vereador Isaac Demani, vereador Joelso do Pote, né? Que tinham mais ligação com o tema. E aí que eu digo, às vezes um de oposição, outro de situação, mas a gente decidiu, né, se unir para trazer uma verdadeira solução. Criamos a Comissão de Reforma do Código Tributário, e aí contamos com toda a assessoria jurídica, né? A minha assessoria, do Zezinho, do vereador Cristiano Guenin, doutor João Paulo, doutor Fio e doutor Jardel, né? Que trabalharam incessantemente nessa parte técnica. E ali a gente decidiu que a gente queria fazer de maneira responsável, né? A gente tinha que ter responsabilidade porque você está lidando com as contas públicas. Sim. Às vezes a gente tem muita boa vontade, né, de corrigir algumas imperfeições, mas isso pode trazer uma consequência nas contas públicas e inviabilizar uma série de coisas, como, por exemplo, investimento na saúde, investimento, né, no próprio salário do funcionalismo. Então, vamos fazer de maneira responsável, inclusive vamos trazer o Poder Executivo para esse debate. Fizemos contato com o prefeito Johnny Maico, com a secretária de Fazenda, a doutora Juliana, com o subsecretário Guenin e Gustavo Guenin. E ali a gente começou a debater. Apresentamos as propostas que a gente já tinha pensado, fizemos o ajuste fino, retiramos até algumas coisas, porque a gente já estava pensando em mexer na taxa de coleta de lixo, porque é um grande problema, aumentou demais, né? Mas eles convenceram a gente que talvez tivesse que fazer um estudo de impacto maior e estabelecer... Ia procrastinar mais ainda. Exatamente. Então, vamos retirar isso nesse momento. A comissão dura por 6 meses, mais 6 meses, a gente vai trabalhar o ano que vem. Então, acho que a gente avançou bastante, né? Você falou sobre o setor de eventos, nós tínhamos, por exemplo, taxa de publicidade, que impacta diretamente os eventos. Esses painéis de LEDs, por exemplo, era cerca de R$2.000 e poucos, eu não me lembro exatamente o valor agora, anual. Com o novo Código Tributário, ele passou para R$9.000 e poucos,
Ou seja, as empresas não estão conseguindo pagar. Todos se tornaram inadimplentes. Todos inadimplentes, empresas fechando, outras já praticamente para fechar. Então, assim, você acha que vai aumentar a arrecadação aumentando o imposto, na verdade você gera o fato totalmente contrário. Sim. Você não consegue arrecadar porque você inviabilizou essa empresa. Então foi, né, um dos pontos que a gente alterou. A gente alterou também a situação do MEI. Por exemplo, eu sei que nos eventos, muitos dos expositores, aquelas empresas menores, são MEI. E para pagar a taxa de uso de espaço público, uma série de taxas, inviabiliza a participação dela, porque ela tem um produto muito barato, às vezes é um artesão. Então a gente conseguiu a isenção do MEI. Já é uma característica, né? O próprio MEI já tem essa característica de isenção dessas taxas de tributo, mas Friburgo vinha cobrando. Então a gente vai conseguir fazer justiça. Incentivo a novos empreendimentos, né? A gente sabe que tem muita gente na informalidade ainda, principalmente nesse momento. Então quem decidir legalizar o seu negócio, né, vai ter 50% de desconto no alvará no primeiro ano e 25% no segundo ano. Então assim, são uma série de incentivos que não vai criar um grande impacto, né, para o município, nas contas do município, mas vai gerar uma grande possibilidade de geração de emprego e das pessoas, do município, de maneira geral, conseguir arcar com seus tributos. Então, assim, acho que foi muito bem elaborado e muito bem pensado. E desse modo, a gente, obviamente, chega à conclusão de que existe um aumento de receita, né? Exatamente. E não aumentando o valor da taxa, porque realmente a gente viu aqui no dia da votação, inclusive, o pessoal do painel de LED estava desesperado. Sim. Eles estavam... Tinha uma série de empresários aí. Eles estavam aqui, tipo, não temos como trabalhar, né? Porque, afinal de contas, ele tem que se virar para conseguir o anúncio, ele tem que pagar a instalação, que é caríssima daquele equipamento, a manutenção e também a conta de luz, que a gente está falando em LED aqui, mas é um painel de LED. Então, tudo isso sobrecarrega demais. E a cidade perde, Max. Na hora que a cidade perde a capacidade de pagar suas próprias contas, não tem como. A prefeitura é a maior empregadora do município, mas a gente precisa que o empresário privado, que a empresa privada, consiga fazer a geração de emprego e renda. A gente viu agora no Natal. Se não fosse o setor privado, não teríamos enfeite de Natal na cidade. O poder público tem que encarar, né, a iniciativa privada como um grande parceiro. Você tem que viabilizar, né, quanto mais empreendimentos na cidade, né, adequados à nossa forma de viver, à nossa estrutura de vida. Então, isso é importantíssimo. E o governo tem que trabalhar esse olhar, né, criar esse ambiente para o desenvolvimento do empresário, que vai gerar nossos empregos, né, os empregos da nossa família e dos nossos munícipes. Então, acho que vai nesse caminho. Eu acho que a gente está encerrando esse ano aí, dando essa grande contribuição. Eu acho que a Câmara de Vereadores demonstrou essa relação madura com o Poder Executivo e de lá para cá também a mesma forma, teve maturidade, né, nessa relação. Acho que o prefeito também anunciou um pacote, agora a gente vai fazer, provavelmente aprovar amanhã, uma série de aumento para os servidores. Então a gente encerra o ano aí com boas notícias para os munícipes de Friburgo. Não, com certeza. Max, para a gente estar encerrando aqui a nossa entrevista, vamos falar sobre as projeções para 2022. Já temos alguma coisa aí? Sim, vamos lá, vamos trabalhar bastante a nossa reforma do Código Tributário. A comissão já, logo no início do ano, já vai se reunir, a gente já tem uma série de ideias, a taxa de coleta de lixo é uma delas. O município realmente precisa se adequar, existe um novo marco regulatório e você tem algumas formas de trabalhar, né, a maneira de cobrança. Então a gente vai fazer um estudo bem profundo, em parceria com a Secretaria de Fazenda, para tentar ser o mais justo possível. Quem gera mais lixo paga mais, né? Quem gera menos paga menos. É dessa forma que a gente vai tentar trabalhar. Existe também, né, a necessidade da regulamentação da Lei de Liberdade Econômica e a gente já está trabalhando isso, inclusive já tem reuniões essa semana para apresentar esse projeto, vai ficar para o início do ano que vem, mas a gente já quer deixar isso pronto esse ano. Vamos trazer pessoas da sociedade. Recentemente eu tive uma entrevista em que o Juvenal Condac também participou e o considero um bom ativo, né, uma pessoa que tem essa experiência no Poder Executivo, e a gente estava debatendo sobre isso. Eu convidei para ele vir até meu gabinete para trazer sugestões. O secretário de Desenvolvimento Econômico também, ao saber, fez contato e vem participar também. Então, acho que é assim que a gente vai construindo, né, chamando bons ativos da nossa sociedade para a gente desenvolver projetos de leis que venham trazer benefícios. Lembrando ao pessoal de casa aí que no recesso parlamentar as sessões ordinárias elas paralisam, mas o trabalho do vereador ele continua. Se você quiser conferir, é só passar aqui na Câmara Municipal nos dias de funcionamento que você vai ver aí
o pessoal está trabalhando, é só uma agenda legislativa relacionada às sessões. Max, eu agradeço muito a sua estada aqui conosco, seus esclarecimentos aí à população. Eu queria que você se despedisse aí do pessoal de casa. Agradeço a oportunidade. Você estava falando sobre isso aí, né, acaba aí, vai ter o recesso, mas a gente acaba trabalhando. Eu escolhi duas profissões que trabalham 24 horas, não tem jeito. É full time. O policial é 24 horas, o vereador é 24 horas, a gente está sempre atendendo as demandas aí da população. E quando não vai levar a van de chopp, que é nos eventos. No final de semana. Exatamente. Mas é um grande prazer. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar falando com a nossa população. Encerro esse primeiro ano com uma expectativa muito bacana, de dever cumprido, e com uma grande expectativa de um ano melhor ainda em 2022, né? Parece que a vacina está fazendo efeito, a gente está com um processo de vacinação bastante acelerado, a gente olha a taxa aí do Raul Sertã, né, bem baixa. Graças a Deus. Até a última vez que eu vi não tinha ninguém no Raul Sertã, acho que só tinha uma enfermaria do São Lucas. Dá para te dizer que está zerado praticamente. Praticamente zerado, CTI tudo zerado, e a gente espera que se mantenha para o ano que vem, para que a gente possa desenvolver a nossa economia, né, retomar a nossa vida aí o máximo possível dentro da normalidade. Então fica essa mensagem aí para os nossos munícipes, que a Câmara de Vereadores tem trabalhado bastante, a gente tem se aperfeiçoado, melhorado a nossa relação com o Poder Executivo de maneira geral, e eu acho que dessa forma a gente vai avançar bastante pela nossa cidade. Max, obrigado pela sua estada aqui, um prazer muito grande sempre falar com você. Obrigado. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia, o seu carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.